Que a paz de Jesus chegue até você agora. Que os bons espíritos estejam perto de quem está ouvindo isso com o coração pesado. Se você chegou até esse vídeo hoje, talvez não tenha sido por acaso. Agora me dá só um segundo, porque o que eu vou te contar aqui não é fofoca de reality show. Não é análise de jogo, não é nada disso. O que aconteceu dentro da casa do BBB 26 com Ana Paula e com o Juliano é uma das histórias mais arrepiantes que eu já vi sobre o mundo espiritual. E eu preciso que você entenda por quê. O pai de Ana Paula morreu, lá fora, longe dela. E ela não sabia de nada. Mas dentro daquela casa fechada, isolada do mundo, sem celular, sem notícia, sem ninguém para contar, alguma coisa já tinha chegado. Não pela porta, não pela janela, por um lugar que a gente não sabe nomear direito, mas que a gente sente quando acontece com a gente. E o Juliano, amigo dela, também confinado, sentiu o cheiro de velas e flores do nada, sem explicação, no mesmo período. Você já sentiu isso? Aquele aperto no peito que não tem motivo? Aquela lembrança repentina de alguém que você ama que chegou do nada sem você chamar? Aquele frio que não era do ar-condicionado? Então esse vídeo é para você. Hoje você vai entender o que o Espiritismo diz sobre esses momentos. Vai entender por que certos sinais chegam antes da notícia. E vai sair daqui com o coração um pouco mais leve, porque isso que Ana Paula viveu pode iluminar algo que você também já viveu e nunca soube explicar. Mas antes de continuar, se você perdeu alguém, ou se tem alguém no coração que precisa de luz agora, escreve nos comentários a palavra presença, só isso. Como quem abre a mão e pede amparo. Para entender o peso do que aconteceu, você precisa imaginar o que é estar dentro daquela casa, sem celular, sem internet, sem jornal, sem nada. O mundo lá fora pode estar pegando fogo e você não vai saber. Essa é a regra. Esse é o jogo. O confinamento do BBB é exatamente isso. Um isolamento total, proposital, calculado. E foi dentro desse isolamento que o pai de Ana Paula morreu. Ela não recebeu uma ligação, não viu uma mensagem, ninguém bateu na porta para contar. O mundo inteiro ficou sabendo, e ela não. Ela continuava ali, dentro daquela casa, vivendo o jogo, sem ter a menor ideia do que tinha acontecido do lado de fora. Só que alguma coisa dentro daquela casa mudou. Não de um jeito barulhento, não de um jeito que você pudesse apontar e dizer, olha, está acontecendo alguma coisa. Foi mais sutil do que isso. Foi do tipo de coisa que você percebe depois, quando você já sabe o que aconteceu, e aí tudo começa a fazer sentido. Ana Paula começou a sentir. Não a notícia. A notícia ela não tinha, mas uma coisa que não tem nome fácil. Um peso. Uma presença diferente no ar. Uma emoção que chegou sem ser chamada. E o Juliano sentiu o cheiro de velas e flores. Dentro de uma casa de reality show. Sem velas, sem flores, sem nenhuma explicação física para aquilo. Agora para um segundo e pensa comigo. O que faz um cheiro chegar num lugar onde ele não deveria estar? O que faz uma pessoa sentir o luto de alguém antes de saber que há um luto? O que atravessa uma parede, um protocolo de confinamento, uma distância física e chega do mesmo jeito? O Espiritismo tem uma resposta para isso. E não é uma resposta simples, não é uma resposta de 3 palavras. É uma resposta que vai tocar em coisas que você provavelmente já viveu e que agora vão começar a fazer sentido de um jeito diferente. Mas antes de chegar nessa resposta, eu preciso te contar o que esse caso tem de mais humano. Porque a história de Ana Paula não começa no BBB. Ela começa muito antes disso. E é aí que tudo fica ainda mais intenso. Ana Paula não é uma pessoa que chegou no BBB com a vida resolvida e o coração leve. Ela carregava uma história, e quem acompanhou sabe disso. O pai era uma figura central na vida dela, um vínculo daqueles que a gente não precisa nem explicar muito. Você olha para a pessoa falando do pai e já entende tudo. É aquele amor que não precisa de palavras elaboradas para existir. É presença, é raiz. É a pessoa que você liga quando não sabe mais o que fazer. E ela estava longe, confinada, sem poder ligar, sem poder checar, sem poder fazer nada. Agora imagina o peso disso. Não só de estar isolada,
mas de estar isolada enquanto carregava esse vínculo tão forte. Dentro do confinamento, as emoções não têm para onde ir. Não tem distração de verdade, não tem rotina que anestesie, não tem rolagem de tela para ocupar a cabeça. O que está dentro fica dentro e vai crescendo. É nesse ambiente que os sinais começaram a aparecer. E o que impressiona não é só o fato em si. O que impressiona é que isso ressoa em tanta gente. Porque quem nunca ficou longe de alguém que amava e sentiu aquele aperto sem motivo? Quem nunca teve um dia estranho, um dia pesado, e depois descobriu que alguém que amava estava passando por algo difícil exatamente naquele momento? A gente descarta. A gente acha que é cansaço, que é ansiedade, que é coisa da cabeça. E segue em frente. Mas e se não for só isso? O caso de Ana Paula incomoda justamente porque ele tira esse descarte de cena. Porque não tem como dizer que ela estava por dentro do que acontecia. Não tem como dizer que era imaginação alimentada por notícia. Não tinha notícia. Não tinha informação nenhuma. Só tinha o que chegou por dentro. E o cheiro que o Juliano sentiu sem ter de onde vir. E é exatamente aqui que o espiritismo entra. Não para transformar isso em espetáculo. Não para inflar o que aconteceu além do que foi. Mas para oferecer um entendimento que vai muito além do que a razão consegue alcançar sozinha. Só que antes de falar sobre o que a doutrina ensina, eu preciso te dizer uma coisa que a maioria das pessoas não considera na hora de analisar um caso assim. E que faz toda a diferença entre entender de verdade e ficar só na superfície. Quando a gente ouve uma história como essa, a tendência natural é ir para um dos dois lados. Ou a gente descarta tudo. Fala que é coincidência, que é sugestão, que o ser humano encontra padrão em qualquer coisa quando quer encontrar. Essa é a saída cética. É fácil, é limpa, e ela fecha a conversa rápido. Ou a gente vai para o outro extremo. Transforma tudo em prova absoluta, em fenômeno irrefutável, em sinal divino inequívoco. Essa saída é igualmente problemática, porque ela coloca a emoção no lugar do discernimento. E o espiritismo sério não funciona assim. O espiritismo não pede que você acredite em tudo que parece sobrenatural. Ele pede que você observe com cuidado, com equilíbrio, com humildade. E é aqui que a coisa fica interessante, porque o que a doutrina espírita ensina é que essas duas coisas podem coexistir. A Ana Paula pode ter estado emocionalmente fragilizada e ainda assim ter captado algo real. O Juliano pode ter tido uma experiência sensorial fora do comum, e isso não precisa ser nem inventado, nem necessariamente um milagre espetacular. Pode ser algo muito mais sutil, muito mais silencioso e, ao mesmo tempo, muito mais profundo do que qualquer uma dessas duas saídas fáceis. O mundo espiritual, na visão kardecista, não funciona como efeitos especiais de filme. Ele não costuma aparecer com trovão e luz ofuscante. Ele chega como um sussurro, como um aperto, como um cheiro que não deveria estar ali, como uma vontade repentina de pensar em alguém. E tem uma distinção que o espiritismo faz com muito cuidado e que eu quero que você guarde: a diferença entre sinal espiritual, hipersensibilidade emocional, intuição e projeção do medo. Essas quatro coisas existem. Todas elas são reais. E elas não se cancelam. Às vezes aparecem juntas, misturadas, no mesmo momento, na mesma pessoa. O que a doutrina pede não é que a gente separe isso com precisão cirúrgica. O que ela pede é que a gente não transforme nenhuma delas em certeza absoluta e que a gente não descarte nenhuma delas como loucura. Porque, no fim das contas, o mais importante não é provar o fenômeno, é entender o que ele desperta na alma de quem viveu. E o que esse caso desperta é uma pergunta que vai muito além do BBB, vai muito além de Ana Paula, e provavelmente vai direto para alguma coisa que você já viveu. Porque existe uma lista de sinais que se repete em relatos de pessoas do mundo inteiro, de culturas completamente diferentes, de épocas completamente diferentes. E quando você ouvir essa lista, você vai reconhecer pelo menos um. Tenho quase certeza disso. O espiritismo não inventou o pressentimento. Ele só deu um nome e uma explicação para algo que a humanidade já sentia muito antes de qualquer doutrina existir. Em todas as culturas,
Em todos os tempos, as pessoas relatam a mesma coisa. Uma percepção que chegou antes da notícia, um aviso que ninguém deu, uma certeza que não veio de nenhuma informação concreta. E durante muito tempo, isso foi tratado como superstição, como fraqueza emocional, como coisa de gente que não pensa direito. O Espiritismo olha para isso de um jeito completamente diferente. Para a doutrina, nós não somos apenas um corpo que pensa e sente. Somos espíritos que estão encarnados num corpo, e isso muda tudo. Porque se você é um espírito usando um corpo, então a sua percepção não fica limitada só ao que os seus 5 sentidos captam. Há uma dimensão da sua existência que está além do que os olhos veem, além do que os ouvidos ouvem, além do que a lógica consegue processar. E o pressentimento, dentro dessa visão, é exatamente isso. A alma percebendo algo que o cérebro ainda não recebeu. Não é dom exclusivo de médium, não é privilégio de quem é mais espiritual ou mais evoluído. É uma capacidade que todos nós temos em alguma medida, e que o amor intensifica de um jeito muito particular. Porque quando o vínculo é forte, a sintonia é maior. Quando o amor é real, a ligação entre 2 espíritos não depende só da proximidade física. Ela continua funcionando mesmo quando um está confinado num reality show e o outro está do outro lado do mundo. Mesmo quando um já não está mais no plano físico. É por isso que o pressentimento não escolhe hora, não avisa que vai chegar, não pede licença. Ele simplesmente aparece, como um peso no peito, como uma lembrança que insiste, como um cheiro que não tem explicação. E aqui tem algo que eu acho importante dizer com toda a clareza. O pressentimento, na visão espírita, não é espetáculo. Ele não vem para impressionar ninguém. Ele não vem para ser contado nas redes sociais. Ele vem quieto, quase sempre discreto, e fala direto com a alma de quem precisa ouvir. O Juliano não estava tentando ser o centro das atenções quando sentiu aquele cheiro. Ana Paula não estava performando uma emoção. Estava acontecendo alguma coisa que nenhum dos dois pediu, nenhum dos dois esperava, e que os dois provavelmente não saberiam explicar na hora. E por falar em sinais que aparecem sem pedir licença, existe uma lista de experiências que se repete tanto, em tantos relatos diferentes, que chega a ser impossível ignorar. Você vai ouvir agora, e vai reconhecer. Não vou te apresentar isso como regra, não vou dizer que acontece com todo mundo, que é garantido que se você não sentiu, é porque estava desatento. Não é assim. O que eu vou te contar são experiências que aparecem com uma frequência impressionante nos relatos de pessoas que passaram por uma perda e que muitas vezes só fazem sentido depois, quando a notícia chega e a pessoa olha para trás e pensa: então era isso. O primeiro é aquele aperto no peito que aparece do nada, sem motivo aparente. Você estava bem, estava no seu dia normal e de repente bate uma angústia que você não sabe de onde veio. Não é a ansiedade do cotidiano. É diferente. Tem um peso específico que a gente reconhece, mas não consegue nomear. O segundo é o despertar brusco de madrugada. Sem pesadelo, sem barulho, sem nada que justifique. Você simplesmente abre os olhos num horário exato e fica com aquela sensação estranha de que alguma coisa aconteceu. O terceiro são os sonhos muito vívidos, não aqueles sonhos confusos e embaralhados. São sonhos com presença, com clareza, com uma sensação de despedida que você acorda sentindo no corpo, não só na cabeça. O quarto, e esse é o que mais aparece, e o que aconteceu com o Juliano, é a percepção de perfume, cheiro de flores, cheiro de vela, cheiro de algo que pertencia àquela pessoa e que não tem nenhuma razão física para estar ali naquele momento. É breve, é intenso, e quem sente sabe que é diferente de qualquer outro cheiro. O quinto é a lembrança que chega sem ser chamada. Você não estava pensando naquela pessoa. Não tinha nada que lembrasse ela. E de repente o rosto dela aparece na sua cabeça com uma clareza fora do comum. O sexto é a vontade súbita de orar por alguém específico, sem motivo aparente. Aquela pessoa entra no seu pensamento e você sente que precisa pedir proteção para ela agora, sem saber por quê. O sétimo
É uma mudança na atmosfera do ambiente, algo que fica mais pesado ou às vezes mais leve de um jeito estranho, como se o ar tivesse mudado de temperatura sem que nada físico justificasse. O oitavo é aquela calma inexplicável em meio ao caos. Quando a notícia chega e, em vez de desabar, você sente uma paz que não faz sentido nenhum, como se você já soubesse, como se já tivesse sido preparado. E quem não sentiu nada disso? Quem atravessou uma perda no silêncio absoluto, sem sinal nenhum, sem aviso nenhum? Isso também tem uma explicação. E ela é mais importante do que parece. Mas antes disso, preciso te contar algo sobre o que acontece dentro do corpo, quando o espírito já sabe de algo que a mente ainda não processou. Me conta uma coisa antes de continuar. De que cidade você está me ouvindo agora? Escreve nos comentários o nome do seu lugar e, se quiser, o nome de alguém que mora no seu coração. Porque às vezes a dor está numa casa, mas o consolo chega em muitas ao mesmo tempo. Tem uma coisa que eu quero falar com quem já se perguntou se estava exagerando. Com quem chorou sem saber por quê e ficou com vergonha disso. Com quem sentiu um mal-estar estranho num dia comum e achou que estava ficando ansioso demais, sensível demais, fraco demais. Você não estava exagerando. O Espiritismo entende que nós somos espíritos usando um corpo. E essa relação entre o espírito e o corpo é muito mais íntima e muito mais complexa do que a gente imagina no dia a dia. O corpo não é só uma máquina que carrega a gente de um lugar para o outro. Ele é o instrumento pelo qual o espírito experimenta esse plano. E isso significa que o que acontece no espírito repercute no corpo, muitas vezes antes de qualquer explicação racional aparecer. Quando algo intenso acontece no mundo espiritual, uma partida, uma despedida, um rompimento de vínculo, isso pode chegar no corpo de quem estava ligado a essa pessoa de maneiras que a medicina convencional não tem categoria para classificar. Não porque a medicina seja errada, mas porque ela olha para um lado só. Pode chegar como taquicardia sem causa, como choro que aparece do nada e some do mesmo jeito, como uma fadiga que não é de cansaço físico, como uma opressão no peito que não é ataque de pânico, mas parece, como uma moleza que toma o corpo inteiro num momento em que você não tinha nenhum motivo para se sentir assim. E a pessoa olha para isso e pensa: o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo é que o seu espírito está acusando algo, não com palavras, não com imagens claras, mas com a única linguagem que ele tem disponível naquele momento: o próprio corpo. Isso não significa que todo mal-estar é sinal espiritual. Isso precisa ficar claro. Ansiedade é ansiedade. Depressão é depressão. O cuidado médico e emocional é insubstituível, e o Espiritismo nunca pregou o contrário. Mas significa que nem toda dor invisível pode ser reduzida só ao físico. Significa que às vezes o corpo está denunciando algo que a alma ainda não conseguiu traduzir em pensamento claro. E quando o vínculo com a pessoa que partiu é muito forte, aí a intensidade disso pode ser ainda maior. Porque quanto maior o amor, maior a sintonia. E quanto maior a sintonia, mais o corpo sente o que o espírito já percebeu. Isso leva a algo que eu acho um dos pontos mais bonitos e mais mal compreendidos de toda essa história. Porque não é qualquer vínculo que gera esse tipo de percepção. Tem uma razão específica para alguns laços avisarem mais do que outros. E entender isso vai mudar a forma como você enxerga as pessoas que fazem falta, de um jeito que você não sabe nem explicar. Pensa numa pessoa que já foi embora da sua vida, por morte, por distância, por qualquer motivo, e que ainda assim faz falta de um jeito que não tem tamanho. Não é saudade de hábito, não é costume de ter aquela pessoa por perto. É algo mais fundo do que isso. É uma ausência que dói num lugar que você não sabe apontar no corpo. Provavelmente tem alguém assim na sua vida. Talvez seja um pai, uma mãe, um filho, um amigo que parecia ter saído do mesmo lugar que você, mesmo tendo nascido em circunstâncias completamente diferentes. O Espiritismo tem uma explicação para isso, que vai além do afeto construído nessa vida. Para a doutrina, os vínculos verdadeiros não começam quando a gente se encontra. Eles já existem antes,
Há uma afinidade espiritual entre certas almas, uma ligação que vem de existências anteriores, de provas compartilhadas, de amores que já atravessaram outras encarnações. E quando essas almas se encontram de novo, tem um reconhecimento que não é só emocional, é vibracional. É algo que o espírito reconhece antes da mente processar. É por isso que tem gente que você conhece há anos e nunca sente essa profundidade. E tem gente que você conhece há 3 meses e parece que sempre esteve na sua vida. E é por isso também que alguns vínculos avisam. Quando uma alma com quem você tem essa ligação profunda atravessa um momento extremo, uma partida, uma crise, um rompimento com o plano físico, a ressonância disso pode chegar em você de um jeito que nenhuma distância física consegue bloquear. O Juliano não era um colega de confinamento qualquer para Ana Paula. Era um amigo de verdade. Tinha afinidade, tinha afeto, tinha um vínculo que importava. E foi exatamente ele que sentiu o cheiro. Não foi uma pessoa qualquer da casa. Foi alguém com uma ligação real. Isso não é coincidência, é sintonia. E o Espiritismo ensina que essa sintonia pode ser ainda mais intensa entre almas que já se conhecem de outras existências. O amor de pai e filha, por exemplo, raramente começa numa única vida. Há uma história espiritual por trás desse vínculo, e quando ele se rompe no plano físico, o eco disso pode atravessar qualquer barreira, inclusive as paredes de uma casa de reality show. Mas tem um detalhe importante aqui. Um detalhe que a maioria das pessoas ignora quando começa a perceber esses sinais, e que pode fazer toda a diferença entre usar essa experiência para crescer ou deixar ela virar um peso ainda maior. Porque existe um jeito certo e um jeito errado de lidar com o que chega do mundo espiritual. E o jeito errado é mais comum do que parece. Quando a gente vive uma experiência assim, a primeira reação quase sempre é uma mistura de espanto com uma vontade enorme de entender o que aconteceu. É natural. É humano. A gente quer dar sentido para aquilo. O problema é que essa vontade de entender quando não tem equilíbrio pode levar a gente para lugares que não ajudam em nada. O primeiro erro é transformar o sinal em certeza absoluta. A pessoa sente alguma coisa e de repente aquilo vira prova irrefutável, vira história que ela conta em todo lugar, vira identidade. O Espiritismo pede o oposto disso. Pede observação, pede silêncio, pede que a gente segure a experiência com cuidado, sem inflar ela além do que foi. O segundo erro é entrar em desespero. Sentiu um cheiro estranho, acordou de madrugada, teve um sonho intenso, e aí a cabeça começa a criar catástrofe em cima de catástrofe. O sinal espiritual verdadeiro não vem para apavorar, ele vem para amparar. Se o que você está sentindo está gerando pânico e não paz, vale se perguntar de onde isso está vindo de verdade. O terceiro erro é usar a dor do outro para se colocar em evidência. Isso acontece mais do que a gente percebe. A experiência de alguém que perdeu alguém vira pauta, vira conteúdo, vira palco. O Espiritismo não compactua com isso. A dor alheia não é matéria-prima para a vaidade de ninguém. O quarto erro é abandonar o cuidado concreto, achando que o espiritual resolve tudo. Luto precisa de acolhimento real, precisa de presença, de apoio emocional, às vezes de acompanhamento profissional. O mundo espiritual ampara, mas ele ampara junto com o cuidado humano, não no lugar dele. E o quinto erro, talvez o mais sutil, é interpretar qualquer coisa como sinal. Todo sonho vira mensagem, todo mal-estar vira aviso, toda coincidência vira confirmação. Isso não é sensibilidade espiritual. Isso é ansiedade vestida de espiritualidade. E o Espiritismo sério sabe a diferença. O sinal verdadeiro não grita. Ele não precisa de plateia. Ele chega quieto, toca onde precisa tocar e recolhe a alma em vez de agitar ela. E falando em recolher a alma, tem algo que eu preciso dizer agora diretamente para quem está ouvindo isso com uma dor específica no peito. Não sobre o caso da Ana Paula, sobre você. Se você chegou até aqui, tem uma chance grande de que você não veio só por curiosidade sobre o BBB. Você veio porque perdeu alguém, ou porque está com medo de perder, ou porque tem uma saudade que não passa, e você não sabe bem o que fazer com ela.
ou porque viveu alguma coisa parecida com o que eu estou descrevendo aqui. Um pressentimento, um sinal, uma experiência que você nunca contou para ninguém porque achou que não ia ser compreendido. Eu quero falar com você agora. O luto não tem uma cara só. Tem gente que chora desde o primeiro momento. Tem gente que fica de pé, funcional, fazendo tudo o que precisa ser feito, e só desaba semanas depois, num momento completamente inesperado. Tem gente que não chora quase nada e carrega uma culpa enorme por isso, achando que sentiu menos do que deveria. Você não sentiu menos. Cada alma atravessa a dor do jeito que consegue, e nenhum jeito é errado. A ausência física de alguém que a gente ama é uma das coisas mais pesadas que existem. E ela não some com o tempo da forma que as pessoas costumam prometer. Ela muda de forma. Ela vai ocupando outros espaços. Ela aparece em cheiros, em músicas, em gestos que a gente faz sem perceber que aprendeu com aquela pessoa. E o Espiritismo traz um consolo que não é de fachada. Não é aquele consolo barato de quem diz que vai ficar tudo bem sem saber de nada. É um consolo que vem de uma compreensão, a de que o amor não se desfaz com a morte, de que quem partiu não desapareceu, de que o vínculo continua, diferente sim, mas continua. Quem você perdeu ainda existe, em outro plano, em outra condição, mas existe. E o amor que você tem por essa pessoa não está desperdiçado. Ele ainda chega, ele ainda importa, ele ainda é recebido. Isso não tira a saudade, mas muda o peso dela. Se esse tipo de palavra faz bem para sua alma, se inscreve no canal e caminha com a gente. Não porque isso vai te dar algum privilégio, mas porque cada pessoa que chega aqui ajuda essa mensagem a alcançar alguém que pode estar precisando ouvir exatamente isso hoje, com o coração no limite e sem saber para onde ir. Porque entender os sinais é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com o amor que continua existindo mesmo depois que a notícia mais difícil chega. E por falar em não saber, existe uma pergunta que muita gente tem, mas quase ninguém faz em voz alta. Uma culpa silenciosa que pesa mais do que deveria. E eu preciso falar sobre ela agora. Eu preciso falar sobre algo que ninguém fala direito quando o assunto é pressentimento e sinal espiritual. Porque até agora eu falei sobre quem sentiu, sobre quem acordou de madrugada, sobre quem percebeu o cheiro, sobre quem teve o sonho, sobre quem sentiu o aperto no peito antes da notícia chegar. E essas experiências são reais, são válidas e merecem ser compreendidas. Mas e quem não sentiu nada? E quem dormiu tranquilo naquela noite? Quem não teve sonho nenhum, não sentiu aperto, não percebeu cheiro, não acordou, não chorou antes de saber? Quem recebeu a notícia como um choque completo, sem nenhum aviso, sem nenhuma preparação? Tem gente que carrega uma culpa enorme por isso, uma culpa silenciosa que não faz barulho, mas que fica lá no fundo dizendo uma coisa horrível, que se você tivesse amado mais, você teria sentido. Que se o vínculo fosse forte de verdade, alguma coisa teria chegado até você. Que a ausência de sinal é prova de ausência de amor. Isso é mentira. E eu preciso que você ouça isso com clareza. O Espiritismo não ensina que o amor se mede pela intensidade do fenômeno. Não existe uma régua espiritual que diz que quem sentiu mais amou mais. Cada espírito tem sua sensibilidade. Cada encarnação tem suas condições específicas. E cada despedida obedece a necessidades que a gente muitas vezes não consegue enxergar daqui. Às vezes, a misericórdia divina permite o silêncio exatamente para proteger um coração que já estava no limite. Às vezes, a espiritualidade ampara de um jeito que não é o cheiro, não é o sonho, não é o aperto. É a força que aparece do nada para você atravessar o que precisa ser atravessado. É a calma inexplicável nas horas mais difíceis. É a sensação, dias depois, de que você não estava sozinho mesmo quando parecia estar. Tem gente que só vai entender o amparo que recebeu muito tempo depois. Quando olha para trás e percebe que atravessou algo que não deveria ter conseguido atravessar sozinho e, de alguma forma, atravessou. Isso também é sinal. Só que ele não avisa antes. Ele se revela depois,
na forma de uma força que não era só sua. E tem gente que não vai entender nessa vida. E tudo bem. O amor que você teve era real, independente do que você sentiu ou deixou de sentir no momento da partida. A ligação que existia entre vocês não se mede por experiências sensoriais. Ela se mede por tudo que foi vivido, por tudo que foi construído, por tudo que ficou. Você não amou menos porque não recebeu um sinal. Você só atravessou de um jeito diferente. E jeito diferente não é jeito errado. Agora, para quem sentiu, para quem viveu alguma dessas experiências e não sabe o que fazer com ela, existe um caminho, simples, sem drama, sem esoterismo exagerado. E é sobre isso que eu quero falar agora. A primeira coisa é a mais difícil para a maioria das pessoas: parar. Só parar. Não correr para contar para alguém. Não pegar o celular, não tentar analisar na mesma hora. Só ficar com aquilo por um momento. Deixar a experiência existir sem precisar imediatamente transformá-la em alguma coisa. O mundo espiritual fala num volume que a agitação do dia a dia cobre completamente. Se você quer ouvir o que chegou, precisa criar um silêncio, mesmo que seja por alguns minutos. A segunda coisa é orar. E quando eu falo orar, não estou falando de fórmula decorada, de ritual complicado, de palavras certas. Estou falando de conversar, de abrir o coração e falar o que está sentindo, pedir luz para a pessoa que partiu, pedir amparo para você mesmo. Uma prece simples e sincera tem um peso que palavras elaboradas não têm. A terceira coisa é não alimentar o pânico. Se o que você está sentindo está gerando medo, agitação, uma espiral de pensamentos catastróficos, isso precisa de atenção. Não espiritual necessariamente, mas emocional. O sinal que vem do bem não aterra, ele ampara. A quarta coisa é entregar. Colocar aquela situação, aquela pessoa, aquela dor na mão de Jesus, dos bons espíritos, dos benfeitores espirituais que acompanham cada um de nós. Não como quem joga fora, como quem confia que existe um cuidado maior operando ali, mesmo quando você não consegue enxergar. E a quinta coisa: se a dor estiver muito pesada, se o luto estiver te travando, se você sentir que não está conseguindo sozinho, busca apoio. Um centro espírita sério, um psicólogo, um amigo de confiança, alguém que possa estar presente de verdade. O mundo espiritual ampara, mas ele ampara junto com o cuidado humano, não no lugar dele. Resumindo de um jeito simples para você guardar: orar, acalmar, observar, confiar e pedir ajuda quando precisar. Porque no fim, o que o mundo espiritual quer quando manda um sinal não é te impressionar, é te preparar, é te amparar, é te lembrar de algo que a correria da vida faz a gente esquecer, que existe um amor que não cabe numa única existência e que ele não acaba quando o corpo para. E é exatamente sobre isso que eu preciso falar agora, porque esse é o coração de tudo. O ponto que transforma esse vídeo de uma história sobre o BBB numa coisa muito maior do que isso. Tudo que eu falei até aqui, o caso da Ana Paula, o cheiro que o Juliano sentiu, os sinais, os pressentimentos, o que o corpo acusa antes da mente entender, tudo isso aponta para uma única direção. O amor não termina quando alguém parte. Parece simples, parece até óbvio quando você fala assim, rápido. Mas quando a gente para de verdade para entender o que isso significa dentro da visão espírita, a coisa fica muito maior do que parece. O Espiritismo ensina que a morte não é o fim de nada. É uma passagem. O espírito que estava usando aquele corpo, que tinha aquele rosto, aquela voz, aquele jeito de te olhar, esse espírito continua existindo. Em outro plano, em outra condição, sem as limitações do corpo físico, mas continua. Ele não desapareceu. Ele não foi apagado. Ele só saiu do alcance dos seus olhos. E os vínculos de amor verdadeiro, esses não se desfazem com o desencarne. Eles continuam ativos, continuam importando, continuam sendo sentidos dos dois lados. É por isso que os sinais chegam. Não para provar que o além existe, não para impressionar quem recebe, mas para cumprir uma função muito mais simples e muito mais bonita: consolar, preparar, suavizar uma dor que, sem esse amparo,
seria grande demais para carregar. O pai de Ana Paula não foi embora sem deixar nada. Alguma coisa atravessou aquelas paredes. Chegou no Juliano como um cheiro. Chegou nela como um peso que ela não sabia nomear. Não foi à toa, foi cuidado. Foi uma forma de dizer, sem palavras, porque palavras não chegam lá dentro, que havia amor operando mesmo naquele momento de ruptura. E isso vale para qualquer pessoa que você perdeu. Qualquer vínculo verdadeiro que a morte separou no plano físico. O amor que existia ali não evaporou. Ele está em outro formato, em outra dimensão, mas ele ainda existe. E ele ainda chega. Às vezes como sinal, às vezes como sonho, às vezes como uma paz que aparece exatamente quando você estava no limite. O Espiritismo não promete que vai ser fácil. Não promete que a saudade vai passar, mas oferece algo que poucas coisas nesse mundo conseguem oferecer de verdade. Uma razão para acreditar que a separação não é definitiva, que o reencontro existe, que o amor que você investiu naquela pessoa não foi desperdiçado, foi acumulado, e que um dia, no tempo certo, no plano certo, ele vai ser reencontrado. E se essa mensagem chegou até você hoje de um jeito que tocou alguma coisa lá dentro, o valeu demais é uma forma bonita de fazer sua parte. Como quem acende uma luz pequena para que outra alma, em algum lugar, não precise atravessar a noite sozinha. Que os bons espíritos envolvam você agora. Que Jesus alcance essa saudade que não cabe no peito. Que toda angústia que ficou sem nome encontre repouso. Que quem está carregando uma perda recente encontre em algum momento dessa noite uma paz que não precisa de explicação. Se você recebeu um sinal, que ele vire consolo, não perturbação. Que ele te lembre que o amor continua, que o vínculo não foi cortado, que quem partiu não está perdido em lugar nenhum. Se você não recebeu nenhum sinal, que você saiba que isso não diz nada sobre o tamanho do que você sentiu. O amor não precisa de fenômeno para ser real. Ele já é real por si mesmo. E se você ainda está tentando entender o que aconteceu com a Ana Paula, com o Juliano, com você mesmo, talvez a resposta mais honesta seja essa. O mundo espiritual não manda sinal para provar nada. Não precisa provar nada. Ele manda sinal para que você suporte continuar. Para que a dor não seja grande demais. Para que você saiba, mesmo sem entender direito, que não está sozinho nesse processo. E talvez aquela presença que você achou que tinha perdido para sempre só tenha saído do alcance dos seus olhos.